guria! Tudo bem com vocês? Entrando aqui ao vivo com essas minhas boas-vindas, né? Mas vamos aguardar aí que o pessoal está chegando, tá? Enquanto o pessoal entra, fiquem ligados que eu coloquei hoje aí um link para vocês poderem entrar aí no grupo, tá? Então é um grupo gratuito, que ele vai acontecer essa semana, aberto aí, pra gente fazer algumas atividades ali terapêuticas nesse grupo, tá? Então, se vocês quiserem saber mais informações, é legal vocês entrarem lá nesse grupo, porque essa semana vocês vão conseguir acompanhar tudo aí durante a semana. Então vamos lá, gente. O pessoal tá chegando ainda. Deixa eu falar para vocês assim, ó. O tema dessa live de hoje, né, que eu preparei, e aí essa semana a gente vai fazer live todos os dias, tá? Sendo que amanhã, terça-feira, é o dia do Poção Mágica de Gabi. E o Poção Mágica de Gabi, ele não é nesse horário, ele é de noite, tá? Ele é às 20h03, tá? Então, na terça, amanhã, a gente vai se ver de noite, tá? Com outro tema que eu vou colocar aqui no feed pra vocês, tá? E hoje, quarta, quinta e sexta, a gente vai se encontrar nesse horário de 13h07, né? Vocês devem ficar pirando aí. Que números são esses, Gabriele? São números calculados pela numeróloga aqui, né? Que eu também sou numeróloga. Então é por isso, tá? Então essa semana a gente se vê quarta até sexta, 13h07. E amanhã no Poção Mágica de Gabi é de noite. Pode facilitar para muita gente, né? Então, vamos lá. Primeiro, me apresentar um pouquinho para quem também está chegando agora. Então, meu nome é Gabriele Tubbs, eu sou estruturadora emocional, sou nutricionista também, tá? Nessa caminhada, né, hoje o meu trabalho ele é todo posicionado para ajudar mulheres a se estruturarem emocionalmente para que elas possam encontrar o seu caminho, a sua direção, principalmente relacionado ao se encontrar com o seu amor próprio, né? Que é aí, gente, que é a nossa grande sacada, nosso grande segredo. E o tema que eu separei para conversar com vocês hoje, tá? É sobre o perdão, como eu já tinha dito, e eu até coloquei lá da seguinte forma, né? Se você tem coragem de perdoar, né? E aí convido vocês, são convidadíssimas a interagir aqui comigo, se quiserem escrevendo aqui, tá? Fiquem à vontade. E oi, Tata. Olha, deixa eu ver aqui. Vamos ver, gente, só se eu queria colocar o tema da live e eu esqueci que na entrada talvez tivesse que ser o momento. Se alguém souber aí como é que coloca o tema da live, por gentileza, me fala aqui, tá bom? Deixa eu ver se tem tema, não sei. Bom, vamos continuar então, que senão é mais para quem copiar, compartilhar, desativar. Bom, tem coisas que a gente está aprendendo ainda, né? Então é isso. Bom, vamos lá. E aí me contem que está aqui participando com a gente. Você tem coragem de perdoar, né? Por que eu coloquei essa palavra coragem relacionada ao perdão? Porque realmente para algumas pessoas, ou talvez a gente possa até dizer de uma forma geral, mas claro que não é legal ficar generalizando as coisas, mas enfim, eu observo, tá? Também na minha prática clínica, quando chegam as pessoas, né, para fazer terapia comigo e tudo mais, uma dificuldade muito grande relacionada ao perdão, né? Então, porque a pessoa, ela fez tal coisa comigo, e aí a gente vai, né, conversando, entendendo sobre isso, ok, e é muito importante, tá? Esse entendimento, mas eu percebo essa grande dificuldade desse soltar, tá? Então eu vou trazer alguns tópicos para vocês, tá? 5 tópicos relacionados a essa questão relacionada da coragem, então assim, da gente tirar essa coragem, seja de onde for, para que a gente consiga perdoar, tá?
Vou trazer esses tópicos, mas me veio uma coisa que eu acho legal compartilhar com vocês primeiro, que é assim, hoje de manhã na minha aula de psicanálise, né, que eu tô cursando psicanálise integrativa, que me dá uma visão bem ampla e traz esse ponto das terapias integrativas nos auxiliando, tá? Que é a forma como eu conduzo o meu trabalho, mas eu coloquei uma questão hoje de manhã na nossa aula que está sendo neste momento sobre Jung, que eu tenho até colocado frases deles nos sábados, né? São os dias das frases para a gente refletir. E Jung que criou a psicanálise analítica, tá? Então, assim, sempre se fala Freud é o pai da psicanálise, na verdade os dois trabalharam juntos ali até que eles se separaram, porque o Jung, ele olhava para a psicanálise com uma forma um pouco diferente de Freud. Então, ele criou a psicanálise analítica, que engloba e traz questões do inconsciente coletivo, dos arquétipos, né, a questão da nossa mente ligada e relacionada às imagens. Então, Jung trouxe isso para a psicologia, tá? Trazendo essa psicanálise analítica. E aí hoje de manhã a gente estava em aula e eu comentei uma coisa, tá? Um ponto de vista que eu tenho e que eu comento e os meus pacientes sabem sobre isso, que é o seguinte: hoje a gente tem muitas técnicas integrativas fantásticas, gente, que realmente te tiram daquele lugar, né? Boa tarde, a gente está chegando. Técnicas integrativas que te tiram daquele lugar de uma forma mais rápida. Vamos fazer rápida com relação ao quê, né? Rápida com relação a quando a gente pensa em terapia, em psicanálise, em divã, né? Em assim, tu ir no psicólogo e ficar lá, ó. Ficar lá anos. E é assim, gente. São anos de análise, anos de terapia. Ok, tá? Isso é um ponto. E aí hoje, o que as técnicas integrativas fazem? Elas te ajudam por te tirar de um lugar de uma forma mais rápida. Ou por uma reprogramação mental que a PNL faz, né, a programação neurolinguística, ou por mexer em pontos energéticos, né, então te trazendo para a consciência do todo a que pertencemos, né, relação da consciência cósmica. Tá? Então, mexendo com o ponto de vista energético, principalmente porque o que essas terapias fazem? Elas consideram não somente o teu corpo físico, mas também os teus outros corpos, tá? Porque a gente tem os nossos 7 chakras principais, que são vórtices de energia, né? Que te levam ali para toda uma integração com o teu biológico, com o teu a tua matéria, que é o teu corpo físico, tá? Assim como outros chakras que te levam ao aterramento terra e os cósmicos, né? Então, superiores que saem do teu corpo físico humano, matéria, corpo, e vão além de você, tá? Então, quando a gente considera isso, essas terapias integrativas, elas vão agir nesses pontos, maravilha. Só que o que eu comentei, então, hoje, né? Ou, por exemplo, a constelação, que ela vai perceber a questão de um sistema em que você está inserido, e aí você tem a reverberação de um campo morfogenético. O que é isso? Poderia até se dizer semelhante ao que se fala como inconsciente coletivo que Jung trouxe pra gente, que é uma consciência que a gente tem no nosso gravado no nosso DNA cósmico, digamos assim, tá? Que é algo que você traz além como humanidade. Então, a humanidade vendo isso como um todo. Ok. Mesmo que você utilize essas terapias integrativas e mexa nisso, que realmente te tira de um lugar mais rápido, a bioconexão, por exemplo, ela te leva para a tua consciência, para a tua percepção de suas questões internas, tá? Mas eu sempre digo que a terapia de fala também é importante. Então, eu costumo dizer, gente, que é sempre bom você fazer terapias e levar na paralela até mesmo, sabe? Por quê? Porque você, ao mesmo tempo que você segue aqui nesse caminho, na terapia de fala, que você vai trazendo e se percebendo pela sua fala muitas questões que você precisa perceber, que você precisa ter esse entendimento, tá? Você tem aqui ferramentas integrativas, de terapias integrativas de diferentes tipos, como eu toquei em algumas aqui agora,
que te tiram de um lugar mais rápido. Só que entenda, quando você faz uma terapia integrativa, que você chega mais rápido em alguma questão, alguma dor sua, você tem aqui na retaguarda a tua terapia de fala, psicanálise, a tua análise com o teu analista, tá? Então, por isso que eu sempre digo que eu acho muito legal levar as duas coisas em conjunto, tá? Principalmente se tem terapeuta aqui me assistindo, gente. Você precisa ter a tua própria terapia. E aí tem que ser a de fala. Tem que ser a psicanálise, tu tem que ter o teu analista, tá? Eu sempre digo isso, gente, porque eu amo as terapias integrativas, eu utilizo, eu atendo clientes com essas terapias, são fantásticas, mas eu tenho muito bem informado dentro de mim essa opinião que eu tô dando para vocês, e não só por estudar, mas por experiência, tá? Eu gravei aí essa semana passada, gente, eu gravei a minha história, e daí nesse momento, né, falando sobre a minha história, que ficou mega longo, gente, eu cheguei a publicar lá no meu canal do YouTube, porque ficou 30 minutos, porque tem uma sequência, tem um desencadeamento. Eu comecei na barriga da mamãe contando a minha história, até chegar a Gabriele de hoje, né, e é isso, porque tu tem uma história. A ideia é eu vou fazer curtinho num stories, né, mas por que ficou tão longo? Porque eu fui trazendo os pontos das crenças limitantes, aonde elas começaram, e eu só hoje entendo onde crenças limitantes começaram na Gabriele, por me conhecer, por um autoconhecimento, tá? Bem assim, bem profundo. E por que ele foi ficando profundo? Porque eu, na minha caminhada, eu sempre tive a minha terapia com a minha psicanalista, com a terapia de fala, como eu digo, né? E depois de um tempo que eu fui conhecendo as integrativas, eu fui utilizando elas como uma forma de me tirar rápido de algumas coisas que eu estava patinando na fala. Só que daí você tira ali, você descobre, você acha alguma questão e você leva para tratar na terapia de fala, entendeu? Para falar ali naquele momento, gente. Então, por isso que eu digo, eu tenho essa posição, eu, Gabriele, tá? Que buscar as terapias integrativas, sim, você deve buscar, você deve fazer, principalmente quando ela mexe na cura energética, é fantástico, tá? E aí, você segue ali com terapia de fala, né, com um profissional que te acompanhe nisso, porque você vai vendo questões, você vai entendendo, descobrindo algumas coisas. Mas vamos lá, por que eu fui fazendo essa introdução, né, que hoje o nosso tema é se você tem coragem de perdoar, né? E aí eu trouxe as diferentes perspectivas de terapias que a gente tem hoje disponível, né, por muito estudo aí, e pessoas maravilhosas que passaram pela humanidade e deixaram pra gente, outras que criaram técnicas e que estão aí com a gente, né, mas técnicas que vieram para ficar para a humanidade, são fantásticas de fato, mas a gente sempre esbarra nesse ponto do perdão. Tá? Então, vamos lá, eu falei que eu vou comentar com vocês 5 pontos relacionados à parte do perdão, né, que são importantes para que a gente possa seguir a nossa vida, né? Então, um dos pontos de vista que a gente pode olhar o perdão, vamos lá, primeiro ponto que eu vou tocar, é perceber e ter um entendimento, gente, de que não existem culpados. Calma, gente. Ai, agora você vai dizer, Gabriele, mas aconteceu isso na minha vida e, poxa, eu não fiz nada, eu não tive culpa. O culpado é o fulano de tal. Tem nome e sobrenome os culpados na nossa vida. Tem ou não tem? Te pergunta aí, responde pra ti mesmo agora, mas seja sincera ou sincero quem tá me ouvindo agora. Pois é, vamos lá. Por que eu tô dizendo que não existem culpados, né? Porque quando você começa a perceber e ter um entendimento de que você é responsável pela sua própria vida, você não tem o livre-arbítrio? Tá, temos. Então, se nós temos o livre-arbítrio, o que isso nos traz, o que isso nos possibilita? Escolhas. Então, se eu tenho livre-arbítrio, eu tenho um poder de escolha. Eu tive as minhas atitudes do jeito que eu escolhi tomar aquelas atitudes.
Entendam que tomar atitudes, gente, não precisa ser uma mega decisão, não. Às vezes é uma atitude de falar alguma coisa. Só que o falar alguma coisa, daí vem aquele ponto, né? Puxa vida, falei... Eu ia falar um palavrão. Puxa vida, falei uma coisa que... Falei sem pensar, né? Então tá com a cabeça quente, pum, soltou alguma coisa. Só que você tem escolha de falar aquela determinada situação, né? Isso, é exatamente a frase que eu ia usar. Não existe vítimas nem algozes. É que eu não cheguei lá ainda. Mas é isso mesmo, maravilha, perfeito. Porque olha só, você tem escolhas. Então mesmo que você fale no impulso, porque você tá com raiva que aconteceu uma coisa e você fale um xingamento, né, para uma outra pessoa. Só que assim, o que acontece? Você tem escolha de falar do que você vai falar. Então porque você não respirou, não deu um tempo para baixar a poeira sobre uma situação que aconteceu na tua frente, que tu não gostou, que aquilo ali bateu dentro de ti, que não te fez bem, você falou alguma coisa para outra pessoa. E aí o que você falou, nesse exemplo que eu tô dando, de repente feriu aquela pessoa, né? Deixou aquela pessoa chateada, magoada, com raiva de você. E aí o que acontece? A pessoa, ela te dá devolutiva. Então essa frase, né, que o Gostei Cultural falou, não existem vítimas nem algozes, é uma frase que eu costumo usar, porque é fato. Porque olha só, pensa, sempre que aconteceu vou dar uma dica, gente, essa dica vale ouro. Sempre que aconteceu alguma coisa na tua vida, de uma pequena ou uma maior, né? Mas aí é o ponto que vem a terapia, porque tu precisa de ajuda muitas vezes para enxergar isso. Mas pensa, quando acontece algo, pensa o que eu fiz antes para que aquilo ali te tenha acontecido, tá? Quando tu começa a fazer esse tipo de exercício contigo mesma, contigo mesmo, né? Te analisando e vendo o que você fez antes, o que aconteceu, você começa a se dar conta que não é bem por aí o negócio, tá? Então, assim, se tu tem escolha de abrir a boca para falar para xingar a pessoa se chateou e ela te deu a devolutiva te xingando, digamos, né? E aí você, agora eu sou a vítima porque eu fui xingado? Não, como assim, né? Então, esse é um ponto legal de a gente lembrar com relação a perdão. E aí eu tô dando um exemplo e tal, que pode ser pequeno quando a gente fala em perdão, né? Porque a gente vai pensar o quê? Perdão, então é uma pessoa... eu recarreguei o sotaque lá no sul, então agora eu soltei um bar. Vamos agora pro bem extremo, né? Alguém que matou, morreu, ou foi um acidente, ou mesmo uma morte que foi assassinado, enfim. Então, uma coisa bem extrema agora que eu tô dando de exemplo. Mas assim, e aí? Tem culpados, como que é isso, né? E agora vocês vão dizer assim, Gabriele, mas imagina como é que tu vai dar um exemplo desse se alguém foi assassinado, que o assassino é culpado. Tá bom, mas aí tudo bem, eu entendo o teu ponto de vista a respeito. Mas se a gente for pensar, né, quando a gente pensa, digamos que a nossa vida é só isso aqui, é só a Gabriele aqui, a Gabriele tá aí, você, né, que tá me ouvindo. Mas e aí, o que a gente fez lá atrás, né? Vai saber respeito, não tô falando de religião, eu trabalho com espiritualidade junto com essa parte, porque eu tenho esse olhar, esse entendimento para a parte de espiritualidade. Então vamos pensar do ponto de vista espiritual, assim, digamos que a vida não é só isso aqui, que existe reencarnação e que existe alguma coisa que aconteceu lá atrás, numa linha, né, em algo linear. Então você tem algo linear em que hoje tu tá aqui e o que tu fez para lá? O que aconteceu lá atrás, né? Então se a gente pensa nisso, o que aconteceu lá atrás... E aí, e se lá atrás, hoje, vamos pegar esse exemplo mega extremo que eu falei, né, de um assassino que matou alguém. O que quem morreu hoje fez lá atrás para essa pessoa que veio matar? Não quer dizer que tenha que ser aquela história de dente por dente, olho por olho, né? Não, porque senão ninguém ia ter dente nem olho, porque se tudo vai devolver assim, né? Só que quando a gente se percebe em um contexto maior, se você tem uma percepção de que a vida não é só aqui, eu, você, todo mundo, que está acontecendo, que nem vamos tocar, mas
Quando existe, tipo assim, existe algo maior, existe uma consciência maior, um criador, né? Deus, enfim, como você acredita, como bate bem dentro do teu coração, entendendo que existe isso e que para que o universo e tudo siga num sistema que é o do nosso universo, que é o sistema de um equilíbrio, um balanço. Então, na medida que você tem esse tipo de percepção, você muitas vezes, você tem possibilidade, tá? De novo, querendo ou não, vem de acordo com as suas escolhas, mas você tem possibilidade de um entendimento de que as coisas que acontecem na vida, na tua vida, elas não foram por acaso. Então, vem aquela velha frase que diz, nada é por acaso, né? É simplesmente uma das leis cósmicas que diz ação e reação. Lei do retorno, né? Então você faz, volta, você bate uma bolinha daquelas raquete na parede, tem aquele jogo lá, e aí a bolinha vai fazer o quê? Ela vai voltar, entende? Então, assim, esse entendimento, gente, é um dos pontos importantes para a gente pensar em perdão, pensar nessa compreensão do perdão. Então, primeiro ponto de vista relacionado a que não existem culpados. Então, imediatamente, no momento que a gente percebe que não existem culpados, a gente pode sair de um outro ponto, que é daquela cadeira que eu falo que é a cadeira é a cadeira que te prende com umas correntes no chão. Qual é o nome dessa cadeira, gente? Não é a cadeira de... Alguém falou aí a cadeira do... Como é que é o nome? Aquela cadeira de tortura? Não. Alguém pensou, tá? Não tô dizendo que escreveram aqui, mas eu captei. Alguém pensou isso? Pronto. Não é a cadeira de tortura. Essa cadeira com as algemas e tal que eu tô falando é a cadeira da vítima. Olha que louco. Pois é. É a cadeira da vítima, gente. Porque, e aí tá totalmente interligado com a questão de culpados e tal, vítimas nem algoz, como a gente já falou aqui na frase que nosso amigo colaborou aqui com a gente. Maravilha, ok. E aí? E aí que quando você entende que você sai e se levanta dessa cadeira de vítima, que você não é vítima, que você de novo, como eu falei ali atrás, que você é responsável pelo que acontece na tua vida. No momento que você começa a ter esse entendimento, tá? Com esse conjunto, como eu comentei, né? De um entendimento de o que eu fiz para tal pessoa. Vamos voltar para o nosso exemplo mais simples que eu estava falando sobre alguém te falar alguma coisa ou um xingamento. Vamos ficar nesse exemplo. Pensa, você tá falando com a pessoa, mas a pessoa me xingou, a pessoa falou tal coisa para mim. Aí, coloca a mãozinha na consciência, te percebe e pensa. Como você olhou para essa pessoa? Qual foi o tom de voz que você usou para nessa conversa? Qual foi o gesto que você fez? Qual foi a tua expressão corporal que você entregou para essa pessoa? E daí, se tu for olhar todas essas, se você for analisar e olhar todas essas questões, de repente você vai, se você for sincero com você mesmo, você vai tipo assim, pois é, né? Na verdade, eu falei com um tom de voz agressivo para essa pessoa. Tá, entendi por que a pessoa me xingou. Porque assim, digamos que o que você falou possa não ter sido alguma coisa que agrediu, que agressiva na frase. Porém, o tom que você falou para essa pessoa pode ter sido um tom que foi agressivo e você não percebeu. E, gente, isso que eu tô falando é uma coisa muito sutil, porque é bem difícil perceber isso, tá? Como eu disse lá atrás, né, que o próprio, quem é terapeuta, quem trabalha nessa área, precisa também ter um cuidado muito fino isso, tá? Essa análise. Nem todos conseguem. Então, imagina se você tá buscando a tua transformação, a tua cura, enfim, né? Eu fiquei uma vida inteira, né, 30 anos numa saga ali buscando. 30 anos por quê, gente? Porque eu comecei quando eu era criança, tá? E passei por muito tempo ali nessa busca.
E isso que eu dei de exemplo pode acontecer, o que acontece, né? Um tom de voz que você fala de uma forma mais áspera para uma pessoa, para aquela pessoa, se essa pessoa tiver um problema com isso, pode remeter lá na infância dela, questões que aconteciam e que tratavam essa pessoa com uma forma áspera. Então, como ela tem um trauma instalado lá com relação a uma pessoa que fala num tom agressivo com ela, quando você fala numa conversa tranquila, entre aspas, e isso acontece, remete para ela um trauma, um bloqueio que ela tem. E aí ela te responde de forma agressiva. Aí você vira e fala assim, opa, mas eu não te fiz nada. Como assim não fez nada? Então vem os pontos de a gente se também analisar e sair da tal da cadeira de vítima, que foi onde eu trouxe esse segundo ponto que eu tô comentando com vocês. Sair então dessa cadeira de vítima, de que o que você fez para o outro? O que aconteceu? Como foi? Então, quando a gente começa a olhar isso dessa forma e começar a conseguir entender isso dessa forma, tu começa a olhar e tipo assim, peraí, só um minutinho, eu não fui vítima. Qual foi a minha responsabilidade diante disso, né? O que aconteceu, o que eu fiz? E aí vem tua total sinceridade, gente. Total sinceridade. Porque pensa, se tu não for sincero contigo mesmo numa análise dessas, gente, não é o outro que está sendo prejudicado. Não, é você. Porque se você não sai desse lugar, você continua patinando nas mesmas coisas, nos mesmos pontos, e aí tua vida vai ficar onde? Na mesma? Então, assim, quando a gente percebe, né, e chega pra mim, né, tanto no atendimento particular, quanto nas jornadas, né, que eu tenho tido experiência, oportunidade de conversar em grupo, quanto agora a oportunidade da terapia em grupo, que são 3 diferentes modalidades, digamos. Mas, gente, as pessoas buscam, ou até para quem está entrando em contato comigo, que quer alguma questão. Então, assim, a pessoa busca, sim, ela quer mudar. Eu passei a minha vida inteira, eu queria me mudar, transformar as coisas na minha vida, ter uma possibilidade diferente, mas e aí? E a autorresponsabilidade, o se levantar da cadeira de vítima, né? E eu sei que pode pegar forte pra ti agora, porque essas coisas assim, mas assim, até é legal se tá pegando alguma coisa aí do que eu tô falando, porque se tá pegando, pega o ponto que te mexeu, que tu se incomodou do que eu falei. Esse ponto que tu ficou incomodado escutando eu falar determinado parte da minha fala aqui, tu precisa parar para olhar. Até é legal quando às vezes assiste essas lives, é assim, tu ter uma caneta e um papel para anotar algumas coisas, tanto algum conteúdo, alguma coisa que eu possa estar te trazendo que te acrescente, assim como essa questão da tua autoanálise. Eu vejo um futuro de que as próprias pessoas elas vão se buscar e se autoanalisar emocionalmente, porque esse é o grande objetivo que a gente tem que ter, gente. Claro que tu precisa de pessoas que vão te ajudar, que são os profissionais, principalmente quando tu tá num ponto, quando eu começo a live, acorda, guria. Porque quando tu tá num ponto que tu não despertou ainda, que tu não consegue ainda enxergar questões, né, que estão acontecendo, então você precisa sim dessa ajuda, mas é interessante você cada vez mais estar trabalhando em você mesma, em você mesmo, essa busca de se perceber e se entender como isso. Então, quando eu entendo que essa cadeira de vítima, ela não serve mais para mim, e eu começo a assumir a minha responsabilidade de tudo que acontece na minha vida, eu começo a ter outros resultados. A tua vida começa a transformar, começa a mudar. Então, quando eu digo, pessoas vêm até mim, né, querendo ajuda no sentido de, então, vamos começar uma terapia, nas diferentes modalidades que eu falei, mas às vezes eu percebo que não tem, que é como se quisesse o tal de passe de mágica, né? Que a gente traz lá no Poção Mágica de Gabi, brincando, gente. Por quê? Porque o Poção Mágica de Gabi, qual é o ponto? É te dar o start, né? Que é o meu programa fixo, para quem não conhece, que é toda terça de noite, tá? Amanhã a gente vai ter. Então, são pontos que vão te levar para te dar um impulso para tu ir para uma próxima etapa da tua vida, sabe?
Então, assim, sair dessa cadeira entendendo o primeiro ponto que a gente viu, que não tem culpados, que você tá ligado os dois pontos, não tem culpados porque você é responsável pelos teus próprios atos, pelas tuas próprias atitudes, porque tu não é vítima. Tu fez alguma coisa para alguém, tu tá tendo retorno, sabe? E às vezes é uma percepção e é uma sensação que tu ficou, que de repente a pessoa nem te fez nada, só que tu tem tantos traumas e bloqueios e coisas lá de novo, é lá da infância, porque assim, tudo ficou construído na infância, para quem não me assiste ainda, tá? A gente fala sobre isso, de repente pode até ser uma possibilidade de encaixar nos temas que eu vou falar lives essa semana toda, a gente pode de repente falar sobre infância especificamente, mas brevemente. Traumas que aconteceram e foram construídos, concretizados ali na infância. Tu traz isso para tua vida adulta hoje. Então, um monte de coisa não resolve na minha vida. Ah, por quê? Porque eu tenho que resolver traumas que aconteceram lá atrás, tá? Então, ponto 2, sair da cadeira de vítima, tá? O ponto 3, tá? Que eu trago para vocês aqui é quando a gente consegue entender que o perdão, vamos fazer o contrário. Você não querer perdoar uma pessoa é o mesmo que você ficar presa ou preso. De novo, o Gabriele surta aqui. Eu surto para vocês, vocês têm para vocês prestarem atenção. Vamos lá. Por que, gente? Não perdoar é você se manter num local, numa posição de estar presa, aprisionada. Eu falei esses dias de aprisionamento. Busca aí no meu IGVT, você vai ver que tem ali falando de aprisionamento. Por quê? Porque no momento que você não perdoa uma outra pessoa, você literalmente fica presa ou preso. Por que isso acontece? Porque a questão não é com o outro, né? De repente, o outro, ele nem sabe que tu tem raivinha dele. O outro nem sabe que tu tá ali, ó, segurando, eu não vou te perdoar, eu não quero te perdoar. De repente, essa pessoa, ela nem sabe disso, sabe? E aí, vamos lá. Pensa, tu surtando, entre aspas, tu nutrindo sentimentos negativos, sentimentos péssimos e a tua vida parada, trancada, travada, presa, porque tu está presa numa situação que você não consegue perdoar essa tal de pessoa. Aí, a pessoa tá tranquila, não tá nem aí, tá seguindo a vida dela numa boa, tá? E você tá ali presa naquele negócio que não quer perdoar a pessoa. E aí eu já vou fazer um link com o nosso outro ponto, né? O nosso quarto ponto, que no momento que você, eu vou ainda falar um pouquinho desse, mas no momento que você perdoa essa pessoa, você já parou para pensar, né? A gente tem diferentes pessoas em diferentes níveis que estão na sua busca do seu autoconhecimento, do seu autodesenvolvimento. Mas quem não parou para pensar ainda, eu convido a pensar. Se você já percebeu que quando você perdoa uma pessoa, a pessoa, na verdade, não tem nada com isso, como eu disse, mas assim, a questão vai ficar em você soltar, você se libertar das amarras. Então, de novo, quando lá no item 2 eu falei para vocês sair da cadeira de vítima e eu dei um exemplo, quem fez a imagem na cabeça, eu fiz na minha cabeça, né? A imagem daquela cadeira com aquelas correntes grossas que prendem os teus pés, que tu fica preso assim, tipo a cadeira de tortura, né? Tipo aquelas cadeiras, né, de tortura. Então ali seria a cadeira de vítima. Maravilha, saí da cadeira de vítima, eu consegui entender que eu sou responsável pela minha vida. Só que eu ainda não tô afim de perdoar fulaninho, o fulano de tal, como eu disse, que tem nome e sobrenome. Tá bom, só que se você não consegue virar esta chave, digamos assim, quem que vai continuar na cadeira? Você. Mas aí tu vai me dizer, mas eu já saí, eu já me levantei da cadeira de vítima. Peraí, só que se você não consegue ter uma autorresponsabilidade de que você pode perdoar a outra pessoa, porque então no mínimo tu pode ser responsável
por te soltar, por sair desse aprisionamento, desse local, dessa posição de presa, pra seguir tua vida, porque a pessoa tá lá seguindo, se tu perdoou ou não, a vida dela tá ótima, tá rico, tá milionário, tá com um casamento feliz, e tu tá aí, como? Com a tua vida que tu não tá resolvendo, que tu tá tentando resolver o teu trabalho, que tu gostaria de achar uma gêmea e o amor dos sonhos, mas eu prefiro não perdoar fulaninho de tal. Claro que agora apareceu mais pro lado amoroso, né, que eu falei, de fato, mas assim, pode ser para outras coisas, o meu chefe que me fez isso ou aquilo, eu fui demitida, sei lá, qualquer situação. Só que voltando para tal da cadeira de vítima, até o ponto de você não, você achou que saiu da cadeira, mas não quis perdoar, então ainda está preso. Então, de certa forma, a gente poderia dizer que você então está se colocando ainda como vítima? Que tal? Ai, essa doeu. Doeu? Se doeu, eu gosto de dizer que eu gosto de sacudir minhas pacientes, que a minha paciente sabe. Pelo vídeo ou pessoalmente eu posso dar uma sacudidinha, mas, quer dizer, não pode, porque a gente não pode encostar, a Covid é aquela coisa, mas, né, eu brinco e eu faço assim, até no vídeo. Que é sacode, assim, tipo, vamos dar um chacoalhão na nossa vida, gente, vamos entender, né? Então, assim, até o fato de não querer tomar a atitude de sair dessa prisão, você tá se colocando como vítima. Porque você continua se olhando e se colocando, tipo assim, eu não fiz nada, porque fulano, porque ciclano, porque meu chefe me demitiu e eu não fiz nada. Como assim não fez nada? Será que você não vinha tudo na vida é uma construção, será que você não vinha construindo diferentes tipos de comportamentos, um olhar assim, um não sei o que, lembra que eu falei antes? Que diferentes formas vão impactar a outra pessoa do seu comportamento, da sua expressão. Então pode ser uma boca torta, um olhar torto, uma mensagem assim, um tom de voz, né? O que vai falar propriamente dito. Então são N situações, N fatores que podem contribuir para que de repente esse chefe, ele resolveu que ele te demitiu. Né? Ou que esse namorado resolveu que ele não tá de saco cheio, não quero mais isso pra minha vida, entendeu? E aí, quando você sai dessa situação e você já saiu da cadeira de vítima, mas mesmo que você consiga olhar que perdoar o que aquela pessoa fez, você está perdoando por quê? Vamos ao ponto de fato, né? Porque eu tô trazendo fatores, né? 5 fatores, estamos no 4. Mas qual é o grande ponto que vai fazer com que tu te liberte? Tudo isso, né, tem uma sequência lógica que eu tô trazendo com exemplos. Por quê? Porque por mais que você diga não, o que acontece? O que eu tô explicando até o momento? Que tudo aconteceu em algum momento porque você fez alguma coisa, aconteceu aquilo. Né? Você fez algo, aconteceu este algo, porque você fez isso aqui. Então, quando você começa a ter esse entendimento de que tudo tá interligado, tem uma relação, se você continuar nessa história de eu não consigo perdoar tal pessoa, eu não vou perdoar tal pessoa, você continua achando que você também não fez nada para a pessoa. Porque este é o principal ponto de dor quando se fala de perdão. Porque a pessoa, né, perdoar, mas aí a pessoa fica assim, carrancuda, mas como? Gente, esse filtro aqui nem mexe a cara, né, quando a gente faz, é tão bom que nem a cara, eu tentei fazer uma expressão de contraída. Se você tiver nessa situação de que não vai perdoar, você continua na posição de achar que você não fez nada para essa pessoa. E essa é a principal frase que dói nas pessoas escutarem, porque elas vão dizer, poxa, mas eu não fiz nada, Gabriele, tu tá falando um negócio, mas não fiz nada para a pessoa. Só que se você tiver essa trajetória toda que eu tô falando desde o início da live, de se analisar, perceber tudo, o que de fato tu fez em simples situações, como eu falei, das mais ousadas, como eu falei, de alguém que matou alguém, de um acidente, que a gente iria voltar numa questão linear para entender lá atrás, tu tá nessa vida Gabriele, nessa vida Mônica, nessa vida Luan, e tu volta lá atrás
pra entender, poxa, mas eu fui sacana naquela época. Só que aí a gente não acessa, a gente já vem com este véu, né, como chama, sem saber entender o que aconteceu lá atrás, para que tu comece do zero mesmo, entendeu? Para te desafiar mesmo de que você possa, como você vai entender e vai te conscientizar e aumentar a tua expansão de consciência nessa vida. Então já vem ligado aos desafios. Deixa eu ver o que a Thelma falou. Ah, Thelma, eu não consegui entender aqui, por isso que eu te chamei antes de outro jeito. Ó, tudo que nos acontece é fruto de algo que fizemos, mas às vezes nem é para a mesma pessoa. Perfeito, exato, Thelma, é exatamente isso. Por quê? É uma linha do tempo. Não necessariamente tu vai devolver a situação para aquela pessoa, né? Mas, como a Thelma tá dizendo aí, é exatamente isso. De repente vai vir outra pessoa que vai ser um outro ator, atriz, alguém que vai ser, né, um ponto que vai te tirar daquele lugar para que tu resolva as tuas questões, tá? E aí vamos ao quinto ponto. No momento que você consegue entender tudo isso, que você pode estar devendo, entre aspas, alguma coisa para alguém, que aconteceu alguma coisa que, vamos lá, você fez algo para alguém e essa pessoa te deu um retorno, tá? Lei da ação e da reação, tá? Quando você entende isso e você consegue entender que, pois é, então quer dizer que fulaninho me xingou, porque na verdade eu falei num tom bem agressivo e irônico com essa pessoa. Então, o que tu consegue entender? Eu posso soltar essa situação. Que tal eu perdoar? Porque, na verdade, é como se tu tivesse até sacaneado a pessoa, não é? E aí, essa pessoa, ela só como se fosse se defendesse. Então, teve uma ação e a reação dessa ação foi esse tipo de comportamento. Então, eu perdoo essa pessoa porque essa pessoa, ela não me fez por mal. Ela simplesmente, ela reagiu a um retorno que a pessoa fez. Não quer dizer que a pessoa que você fale com uma pessoa, não quer dizer que você vá falar e a pessoa te devolva no agressivo. Porque aí vai o nosso trabalho constante, o nosso aprendizado, os nossos desafios do dia a dia e da vida e do aumento de consciência e da tua transformação, o teu despertar, tudo isso, para que de repente você já tenha um amor expandido dentro do teu coração, para que tu consiga não responder com amor para aquela pessoa. Ou seja, por mais que, nesse exemplo, de novo, né, a pessoa tenha te falado de uma forma irônica, né, alguém foi irônico, mas tu não rebater aquilo ali, né, tu já está numa outra etapa, né, para fazer dessa forma. Porque você já entende que aquela pessoa tá agindo assim contigo, por quê? Porque ela tem os traumas, os bloqueios dela, as questões pessoais dela, e não necessariamente ela está fazendo aquilo contra você. Ela está simplesmente enxergando em você alguma coisa que incomoda nela, que são as projeções, né? Que eu comecei lá no início da live falando um pouquinho sobre psicanálise, né? Bem breve, porque não é nosso tema, mas assim, são as projeções, ou seja, o que a gente está trabalhando e vendo no outro, a gente na verdade só está vendo a gente mesmo, tá? A gente está vendo um espelho da gente, porque é como se o outro ele não existisse de fato, porque o outro ele simplesmente você só consegue captar e perceber no outro aquilo que você tem dentro de você. Inclusive, se você não consegue captar no outro alguma coisa, né? É porque você não tem aquilo ali ainda dentro de ti. Então, nesse exemplo todo que eu tô dando desde o início, da pessoa de repente responder de um tom de voz irônico agressivo, é porque essa pessoa ainda tem isso dentro dela. E de repente aquela outra já tá numa outra etapa da vida, com um amor dentro do coração, já conseguiu liberar os perdões, etc e tal. E ela mesmo sendo tratada com ironia e com agressividade, ela consegue responder com amor. A outra pessoa ficou pé da vida igual. Por quê? Porque ela não está ainda no entendimento de consciência de conseguir enxergar naquela pessoa que tem amor. Porque ela não está com amor ainda dentro dela, sabe? Então, gente, o quinto ponto é que no momento que você se perdoa, você se liberta de fato, tá?
Então, a gente consegue ter esse entendimento de que, inclusive, tem uma questão muito interessante, que é um se libertar tão profundo, que a gente poderia olhar o perdão de um ponto de vista que perdoar é praticamente um ato totalmente egoísta. Porque se tu for analisar por esse ponto de vista, tu não tá... porque como eu falei lá no início, tu tá com uma questão lá, as pessoas que tu sente que tu tá presa ainda nessas pessoas, que são as pessoas que se tu for fazer uma listinha, quem eu preciso perdoar, a pessoa tá vivendo a vida dela feliz da vida, e tu tá aqui com a tua vida presa, trancada, travada, tudo como eu já falei, e já falei as outras explicações. E aí, quando tu toma a decisão e entende que a pessoa não te fez nada, que tu sentiu que ela fez, na tua percepção aquilo ali bateu. Quando tu entende isso e toma a decisão, pois é, não, verdade, então tá bom, então eu vou perdoar, e tu consegue perdoar. Gente, é uma libertação, e esse ponto que eu falei, é quase que um ato egoísta. Porque se tu for analisar assim, então é assim, eu vou perdoar todo mundo, tá? Porque assim eu tô livre, estou liberta. Então, na verdade, tu não perdoa porque necessariamente tu está preocupada com o outro. Esse é o ponto que pega para todo mundo. Ai, mas que coisa e tal. A pessoa nem vai saber que tu perdoou. Quando a gente fala de perdão, eu não tô falando de tu pegar o teu telefone e ligar lá pro fulano de tal e dizer, olha só, eu quero te perdoar, eu vou te perdoar, e conversar. Não é desse perdão que a gente tá falando. A gente tá falando perdão dentro de ti, porque como eu falei, tem pessoas que tu não vai mais ter acesso na tua vida. É um ex-namorado, é um ex-marido, não sei o que tu passou a vida inteira dizendo tal que a pessoa te fez e te sacaneou. É um irmão, uma irmã, não sei. Mas é alguém que tu vai trabalhar dentro de ti. Na jornada passada foi muito legal, gente, porque tem 2 encontros, né? Desde a 3ª edição tem 2 encontros que são ao vivo, e a gente faz tanto conversa para trazer as questões terapêuticas, mas a gente também faz uma prática de cura. E foi muito, muito bonito, gente, porque uma das práticas que eu fiz na jornada passada foi essa do perdão, tá? Então, assim, o trabalho do perdão é um trabalho que tu vai fazer tu contigo mesma, usando técnicas, aí sim vai vir mais a parte das técnicas integrativas, tá? Depois tu vai seguir falando na fala, quando tu consegue fazer esses 2 paralelos no teu tratamento, na tua terapia, mas aí vem essa questão. Então, assim, quando você perdoa, você se liberta, e esse é o 5 ponto, tá? Então, você precisa conseguir trabalhar o soltar, esse entendimento para soltar tudo isso, entender, né, as questões de quem fica presa é você, e todos esses pontos, para que você se liberte, né? Então, esse é o grande ponto, né, que te leva à grande libertação. Então, fazendo um apanhado geral, vamos lá, eu falei hoje de 5 pontos, né, que o nosso tema o tema foi se você tem coragem de perdoar, né? Então, já vem aí a coragem, precisa ter coragem para perdoar, né? Né? E aí eu fui falando ao longo da live desde o início. Quem chegou depois e quiser ver, eu vou baixar e vou deixar salvo aqui no Instagram, tá? Fui trazendo todos os conceitos, algumas questões aí para ter esse entendimento, gente. E aí, pra gente olhar 5 pontos que eu trouxe para vocês relacionados ao perdão, tá? O primeiro ponto que eu falei é que não existem culpados. Ligando este primeiro ponto ao segundo ponto, que é você não é vítima, porque existe, né, a ação e reação. Então, você não é vítima porque se aconteceu alguma coisa na tua vida, você fez alguma coisa para a pessoa e a pessoa te retornou. Isso é uma lei física, gente. Quer ver como é uma lei física que eu vou te mostrar como é? Newton não fez a lei da ação e reação? Sim. Então, mostrando a questão de que, com todos os cálculos físicos, né, vai bater uma bolinha na parede, a bolinha vai retornar, e aí ele traz toda a questão de velocidade, né? Então, é uma lei universal. E aí eu digo assim, gente, se você vive no planeta Terra, se você é humano, você vai estar sob a energia, o impacto dessas leis universais, tá? Então, o segundo ponto, então não tenha vítima, sai da cadeira de vítima.
Quando você percebe, o terceiro ponto que eu toquei é o sentir-se presa, o estar presa quando você não perdoa. Porque você, na verdade, volta para a cadeirinha de vítima. Então, tu volta para a cadeira de vítima porque você sente que você não pode perdoar a pessoa, então você está presa nela, só que, na verdade, você não está levantando da cadeirinha de vítima para tomar a tua atitude, ser responsável. Ah, tá bom, então eu vou decidir, tomada de decisão que eu vou perdoar essa pessoa, tá? Então, o terceiro ponto que eu falei, então, o ainda estar presa, aprisionado. O quarto ponto, soltar. Então, quando tu consegue ter um entendimento, tu tá numa etapa já que tu consegue entender todas essas primeiras três etapas, três pontos, e que você tá numa etapa que você consegue, então, soltar. E aí você já tem toda uma compreensão e entendimento de acordo com lei cósmica, que é ação e reação e tudo mais. E aí você consegue, de fato e finalmente, cair no quinto ponto e chegar no quinto ponto, que é se libertar. Até pelo fato de entender que o ato de perdoar faz com que você se liberte, independente da outra pessoa, porque a outra pessoa pode até mesmo e principalmente nunca ter estado presa porque ela não se sentiu, não teve essa mesma sensação e sentimento que você. Então, se a gente for resumir tudo, a gente pode dizer que é um sentimento, né? Tudo isso são sentimentos e percepções que tu criou dentro de ti, no teu encantado mundo, né? Qual é o nome do teu encantado mundo? O meu é Encantado Mundo de Gabi, tá? Me conta qual é o teu encantado mundo, né? Porque cada um vive no seu encantado mundo. Que encantado mundo é esse? É um encantado mundo, né? Ou não tão encantado, mas é o tal do encantado mundo que vem de acordo com o que foi construído lá na tua infância e de acordo com as tuas crenças que foram solidificadas lá atrás. Então, quando a gente vê todas as pessoas falando por aí que você precisa trabalhar suas crenças, que você precisa trabalhar essas questões e buscar a cura disso, é para que você consiga resolver muitas questões na tua vida. E um ponto que é a grande chave, entre outros, porque tem mais alguns, mas um ponto que é a grande chave para que você se liberte, saia de tudo isso, é o perdão, tá? Então, gente, este é o panorama do perdão que eu queria trazer para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, eu adorei as contribuições aí, é sempre legal se vocês quiserem ir conversando e me mandando mensagem aí, tá? Olha, amanhã no Poção Mágica de Gabi, ele foi criado com o intuito de ter a participação de vocês, de eu chamar aqui, a gente conversar aqui, vocês entrarem no vídeo ao vivo comigo, tá? Então, quem estiver aqui agora, estiver me escutando ou escutou depois isso, e sente esse chamado e quer participar, me manda um direct pra gente já ver se tem alguém que tá na espera, tá? E aí a gente já combina a tua participação de amanhã. Na verdade, só combina o teu nome, porque a gente vai chamar e aí deixar fluir lá na hora, e você pode me trazer alguma questão do teu encantado mundo, tá? E aí a gente vai tentando esse entendimento, né, da questão que você tá passando, que você tá buscando pra você, tá? Então me manda um direct assim que acabar essa live, tá? E quem não tá sabendo ainda, eu tô com um link na bio, no primeiro item do link, tem um link que vai te levar para um grupo gratuito, tá? Que ele tá rolando nessa semana, e esse grupo gratuito a gente vai ter informações, porque eu já falei para vocês aqui que eu abri as inscrições da jornada terapêutica, tá? E até falei ontem de noite, gente, eu tô com várias ideias, então eu não sei como que vai ser a próxima e se vai ter próxima edição da jornada terapêutica como essa, tá? Porque é possível que eu mude algumas coisas. Nessa, eu ainda tô mantendo os nossos 2 encontros, tá? Terapêuticos online, quanto é que eu citei agora que eu fiz um exercício de perdão nesse ao vivo que a gente faz na plataforma, tá? E vocês podem conversar comigo, ele é muito bacana esse encontro, tá? Eu não sei como é que vai ser nas próximas, tá? E aí, bom, vem pro grupo terapêutico, gratuito primeiro, essa semana, que eu vou passar as lives também pra vocês, aí vocês podem vir aqui conversar comigo, a gente trocar uma ideia aqui também. E eu vou trazer uns exercícios ali no gratuito, tá? Que vai ser só essa semana, tá? Então vem comigo lá. Deixa eu ver aqui a Thelma. E quando você perdoa e as memórias persistem, é porque na verdade não perdoou. Thelma, tipo isso.
Porque assim, depende, né? Vamos lá, eu não sei que tipo de memórias que estão persistindo, mas se for, né, memórias mais... Aí, assim, não é que negativo, tá? Não é a melhor palavra a usar para isso. Mas memórias que estão te incomodando, tá? Então, que te causam ainda alguma dor, algum sentimento, alguma coisa que como... Ó, vamos lá. Só pelo fato de tu estar trazendo essa pergunta, é porque... Pensa na tua análise, não sei se tu viu lá desde o início que eu falei, a gente começa a buscar de tentar se autoanalisar. Então, busca dentro de ti. Essa pergunta que tu me fez, fecha teus olhos e faz dentro de ti. E pergunta, isso tá resolvido? Porque a minha sensação, só pelo simples fato de tu trazer isso, é porque ainda não tá 100% resolvido. Então, sim, a resposta para tua pergunta, quando você perdoa e as memórias continuam, persistem e tal, é porque na verdade não perdoou? Sim, pode ser que tu tenha perdoado uma parte, né, algumas coisas, mas alguma coisa ainda tá pegando, alguma coisa ainda pode ter ficado, sabe? Então, é interessante você continuar buscando esse trabalho e tudo mais para que você consiga ter aquela sensação do tipo assim, sabe? Começa a pensar e te perceber, tipo assim, quando eu penso nessa situação, né? O que eu tô sentindo, o que vem pra mim, sabe? Esse tipo de coisa, tá? Mas sim, pode ter coisa ainda pra perdoar. Quem não tiver lá dentro do grupo ainda, bora lá, tá? Tá no primeiro link, é um link que tem vários links, não se estressem, é o primeiro, tá? Ali tu entra e já cai direto no grupo, mas essa semana a gente vai ter bastante oportunidade de conversar mais. Quem quiser, de repente, Thelma fica convidada aí, se quiser me chama no direct, a gente combina e tu já fica como uma participante para amanhã do nosso Poção Mágica de Gabi. Que tal tu aparecer aqui amanhã ao vivo e tal e a gente conversar? Só que amanhã, vamos só relembrar rapidinho, amanhã, gente, vai ser às 20h03 e a partir de quarta-feira a gente volta para esse horário que é 13h07. Exato. Se a memória causa desconforto, então não está resolvido. Perfeito, Thelma, é isso aí, tá? Então vem, ó, se tiver afim, me chama lá, a gente marca amanhã, a gente conversa ao vivo. E aí a gente pode ter a contribuição das pessoas, tudo mais, tá? E obrigada pela participação, Thelma, todo mundo que entrou aqui, agora ficou só os numerozinhos, eu não sei quem tá mais aqui ao vivo, a Gia, a Mônica, todo mundo que entrou e tal, pôde assistir um pedaço, tá? Quem não conseguiu, depois vamos lá. E aí essa semana a gente se vê ainda, tá bom? Beijos grandes, infinitos, nutritivos no coração de vocês, com nutrição cósmica junto, dentro do coração de vocês, que a gente é nutrido pelo que vem de maior, que nós somos pertencentes a um todo, né? Nós não somos só isso aqui. Então, que você tenha essa nutrição de alma, tá? Nutrição cósmica. Muito obrigada, gente, pela participação de todos. E eu vejo vocês amanhã. E no feed aí, né? Beijo, beijo, beijo.